Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o vídeo de hoje é para a gente explicar um pouco sobre o trabalho da P2 Monitoramento e Qualidade Ambiental, certo? Então as orientações elas foram disponibilizadas no Fórum de Orientações da P2 e a P2 Sub. E aí o primeiro passo é ler ou reler com atenção o estudo de caso que foi disponibilizado no fórum. Então nós temos aqui estudo de caso, plano de recuperação de áreas degradadas. Você foi contratado por uma organização não governamental para a montagem de um plano de recuperação de uma área degradada na região amazônica. A degradação arrasta-se por 10 anos, desde que um polo de produção calçadista se instalou na região. Antes de montar o plano, é imprescindível identificar quais os aspectos e impactos ambientais existentes. Para tal, utilize a planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, aqui a gente já tem duas dicas, né? Então, foi construído um polo de produção calçadista, né? E nós teremos que identificar quais são os aspectos e os impactos ambientais. Então, destrinchando um pouco mais, é importantíssimo que saibamos a diferença entre aspectos e impactos ambientais, certo? E que em seguida a gente consiga identificar o que são aspectos e o que são impactos ambientais relacionados diretamente a um polo calçadista, ou seja, o que é que uma indústria ou um conjunto de indústrias do ramo calçadista tem como aspecto que causa determinados impactos. Lembrando que aspectos ambientais são entendidos como elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização. E impactos ambientais são quaisquer modificações do meio ambiente, positiva ou negativa, resultante ou não dos aspectos ambientais da organização. Então, levando isso, tendo isso como foco, tendo isso como ponto de partida, né, a gente vai então para a planilha. Então, a planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais, ou LAIA. Então, cabe eu lhes dizer inicialmente que a única parte que vai nos interessar dessa planilha é essa parte aqui que eu marquei agora, certo? Destaquei essa coluna P aqui, ó, que é o que se pede, inclusive, no trabalho, ó, coluna P. Então, essa coluna P é a coluna de controle operacional, que como está aqui, se vocês puderem clicar aqui, ó, todas essas células, elas vão ter esse espacinho vermelho. Então, basta você colocar o cursor e ele diz o que é que significa. Aqui na coluna P, em controle operacional, você tem que descrever o controle operacional implementado ou a implementar, quando houver, referenciando procedimentos. Caso o controle operacional não seja efetivo e eficiente, o mesmo deverá ser desconsiderado. Ou seja, o que é que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo quais são as ações de mitigação ou de minimização dos impactos. O que é um plano de recuperação de área degradada? É um conjunto de ações em que o gestor ambiental vai dizer o seguinte: olha, eu preciso desempenhar tais ações para reduzir o efeito do impacto causado por tal indústria, por tal empresa. Nesse caso, pelas indústrias do polo calçadista. Entenderam? Então, essa coluna P aqui é o objetivo fim do nosso trabalho. Só que até chegar a essa coluna P, nós começamos por aqui, pelo código. Então, o que é que tem aqui? Os códigos estão relacionados aos aspectos ambientais listados na planilha AIA desse arquivo. Então, se vocês olharem, aqui nós temos uma segunda aba, certo? Então, esse espacinho, essa célula aqui está com a informação, está dizendo o seguinte, ó, os códigos relacionados aos aspectos ambientais listados aqui estão nessa outra aba aqui, certo? Vamos agora para essa outra célula, não tem nome. A gente coloca o cursor e vai aparecer. Ao selecionar o código referente ao aspecto, essa célula será preenchida de forma automática. Então, aqui, o que é que isso significa aqui? Toda vez que eu selecionar aqui, qualquer que seja o tipo de impacto, ó, veja que aqui nós, aliás, de aspecto, desculpem, nós temos vários aspectos aqui.
Toda vez que eu selecionar o tipo de aspecto aqui, automaticamente ele vai aparecer aqui. Então, vamos supor que numa indústria nós tenhamos o aspecto A07. Então, emissão de outros gases inertes, oxidantes, amônia, fotoquímicos, enfim. Vejam que quando eu selecionei esse aspecto aqui, né, automaticamente o impacto relacionado ao aspecto foi preenchido. Então vejam que é uma correlação. Então só precisa preencher essa primeira, você só precisa definir qual é o código do aspecto que você quer classificar. Para você descobrir qual o aspecto que você quer relacionar, qual o código aqui, basta você vir para esta segunda aba. Então aqui estão todos os códigos, ó, eu estou baixando aqui todos os códigos. Então você pode consultar todos eles, né? E verificando quais deles, você pode até, inclusive, fazer o seguinte: quais seriam os aspectos que estariam relacionados à indústria ou ao polo calçadista? Por exemplo, EA01, emissão de material particulado? Sim, você vai e marca. Emissão de fumaça negra? Sim, sim, então você vai e marca. Certo? Automaticamente, isso aqui também vai ser transposto para lá. Então, depois que você fizer todas essas marcações de todos os aspectos ambientais, você volta para cá, ou então você anota, ou você copia, simplesmente copia, né? E aí vai para a tabela do Laia e cola aqui. Automaticamente, tá vendo? Vocês viram que mudou? Quando eu colei aqui, automaticamente mudou aqui e aqui. Então, essa é a primeira etapa. Vejam só o que significa isso aqui. Definir se o aspecto ocorre em situação normal ou em situação de risco. Vejam que quando eu preenchi aqui, essa célula também foi preenchida. Então, não precisa se preocupar. A primeira parte do trabalho é você se preocupar apenas com o código. Você vai fazer a leitura desse aqui, identificar quais são os códigos, quais são os aspectos relacionados diretamente a uma indústria ou a um polo calçadista, marca, copia e cola aqui onde tem os códigos. Automaticamente, como nós vimos, a descrição do aspecto vai aparecer e, consequentemente, o impacto também vai aparecer. Vamos para a segunda etapa. Aqui, ó, mais uma vez, a gente coloca o cursor no aspecto, na célula onde tem a parte vermelhinha, e vai ter o seguinte: quando for uma situação de risco, classificar a probabilidade do aspecto como baixa, média ou alta. Tá. Então, o que é que diz aqui? Então, nós temos alteração da qualidade do ar. A alteração da qualidade do ar proveniente da emissão de material particulado, como é que a gente classificaria? A gente clica aqui, ó, é de uma gravidade, é de um risco baixo, médio ou alto. Então, vamos colocar que para a Amazônia, né, é um risco médio. Então, vejam que aqui do lado existe um alto preenchimento, então já vem o número 3 para cá. Aí a gente vem para cá agora. A gente vem até aqui e olha o que é que significa. Classificar a severidade do impacto, como baixo, médio ou alto. Então, a gente vem para cá. Esse impacto é muito severo, uma alteração da qualidade do ar é muito severa, é muito grave. Tem uma gravidade baixa, uma gravidade média ou uma gravidade alta. Suponhamos que, ao seu ver, seja alta. Então, automaticamente, aqui também já preenche, certo? Agora a gente vem para cá, classificar a abrangência do impacto como baixa, média ou alta. Esse impacto é muito abrangente, tem uma baixa abrangência, tem uma média abrangência ou tem uma alta abrangência. Suponhamos que tem uma média abrangência. Então, a gente clica aqui e automaticamente, ó, a importância desse impacto, da classificação desse impacto já aparece aqui. Então, também de forma sistemática, certo? Consequentemente, também nessa célula subsequente já vai aparecer se o impacto é ou não significativo. Então, esse aspecto que gera esse impacto aqui é um aspecto e é um impacto significativo, sim. Então, a partir desse preenchimento aqui,
quais são as medidas de controle operacional que eu, enquanto gestor ambiental, devo tomar, devo colocar em prática para reduzir ou para mitigar a alteração da qualidade do ar. E aí, então, eu vou descrever aqui, por exemplo, colocar filtros nas chaminés das fábricas. Essa, por exemplo, é uma medida de controle operacional. Então, eu peço que vocês façam isso. Não precisa apenas colocar uma medida de controle, você pode botar 2 ou 3. Mas, professor, como é que eu vou identificar essas medidas? Então, se vocês observarem, eu disponibilizei no material geral da disciplina, ou pelo menos 7 textos que falam sobre a indústria calçadista, os impactos, enfim. Se você ler alguns desses textos, se você pesquisar um pouco, então esse trabalho ele exige um pouco de pesquisa, então você vai conseguir identificar vários impactos, vários aspectos e também as medidas que vão mitigar esses impactos e esses aspectos. Então, se você se você pesquisar um pouco, se você ler um pouco desses textos aqui, então que estão disponíveis em material geral, você vai conseguir indicar quais são as medidas mitigadoras desse impacto aqui, né, que fazem parte do controle operacional. Tudo bem até aqui? Então, essa é a ideia do trabalho, espero que vocês tenham compreendido, certo? Esse trabalho é bem intuitivo, então a maior parte da planilha é de auto-preenchimento, então você só precisa primeiramente definir quais são os aspectos, porque aí, como eu falei, como eu mostrei para vocês, existe um auto-preenchimento, da mesma forma você vem aqui e olha em cada célula o que é que significa, certo? E aí você vai preenchendo, e aí no fim, para que você chegue no fim das contas e você diga, a partir dessa situação aqui, por ser um impacto significativo, né? Então aqui nós temos o impacto, e aqui nós chegamos à conclusão de que, a partir dessa classificação que nós fizemos, que é um impacto significativo. Por ser significativo, é muito grave. É muito urgente, é urgente que a gente tome medidas, que a gente defina medidas para mitigar ou para resolver os impactos, né, desse aspecto. Então, aqui é onde você vai colocar quais são as medidas que serão adotadas para mitigar ou para resolver ou para minimizar os impactos provenientes, né, que começaram lá quando o aspecto começou a atuar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Como eu falei, é uma planilha bem intuitiva, de auto-preenchimento. Um detalhe que pode lhes ajudar também, e aí vocês podem até perguntarem, professor, mas eu preciso preencher o cabeçalho da planilha? É opcional, você pode definir um tipo de empresa, um nome da empresa, uma logomarca, enfim, um município da região amazônica, mas não é obrigatório. O que vai interessar dessa planilha é que vocês entendam esse funcionamento, entendam a importância da planilha e entendam, sobretudo, e consigam expor quais são as medidas que vão minimizar os impactos, porque são essas medidas que vão subsidiar a construção e a execução de um plano de recuperação de áreas degradadas, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer dúvidas, por favor, podem entrar em contato, seja pelo fórum, seja por mensagens privadas, mas podem ficar à vontade, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um forte abraço.